Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Celebramos hoje o Dia Mundial do Pobre e leremos o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 ao 19. E a gente vai celebrando nessa graça. 33º domingo. Eu sou o Daniel Nonato. 9º Dia Mundial do Pobre. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam sobre o templo enfeitado com pedras bonitas e com coisas dadas em promessa. Então Jesus disse: vocês estão admirando essas coisas. Dias virão em que não ficará. Lembrando a todos e a todas que o Dia do Pobre foi instituído pelo Papa Francisco. A gente todo ano celebra o Dia do Pobre e a gente não está aqui para dizer, vamos fazer um almoço, vamos fazer um café da manhã. Infelizmente, algumas paróquias, algumas igrejas, algumas dioceses, algumas pessoas tornam esse dia apenas um dia de dar um almoço ou apenas fazer um café da manhã e esquece que a pobreza é uma realidade em nossas paróquias, em nossas comunidades o ano inteiro. É muito comum, às vezes, eu falo nós porque eu também faço isso, não sei você, mas eu vou falar de mim, a gente às vezes não enxerga o outro que precisa mais do que a gente. Quando fala em pobreza, a gente sempre acha que o pobre e o miserável é aquele que tem menos que você, ou aquele que tem mais do que você é rico. Quando às vezes todos nós somos pobres, e a pobreza aqui não é apenas o pobre de dinheiro. E a gente conhece os miseráveis, que são miseráveis porque tem muito dinheiro. Essa é a minha visão pessoal e particular. Não estou aqui para poder dizer para vocês que isso ou aquilo é o ponto principal. E hoje eu vou evitar comentar sobre algumas questões políticas partidárias, até porque é domingo. Domingo eu procuro ser um pouco mais leve com vocês e comigo também, porque a gente não pode vir para a rede social fazer comentários sem antes fazer checagem de informações. Eu vejo aí algumas postagens de alguns amigos, pessoas que eu considero, que seguem a lógica do eu vou postar porque vai dar like. Recentemente, uma página em Japeri, na minha cidade, postou lá um tufão, né? um tornado atacando lá, batendo na terra, já direto lá em Rio Bonito de Iguaçu, no Paraná, quando na verdade é uma montagem do computador. Até esses veículos que querem gerar likes, né, e comentários costumam postar. Então, se você por acaso ver alguma postagem que eu fiz ou que eu comentei que não for verdadeira ou que fere o princípio da informação verdadeira, sendo fake news, não tenha medo de me comunicar, de me orientar. Estamos aqui para aprender. Mas geralmente eu faço a checagem antes. Mas pode acontecer que minha checagem também seja uma checagem furada. E acontece de eu publicar alguma coisa errada. Então, assim que funciona o sistema. Algumas questões aqui no nosso canal de cunho pessoal e particular, então não tem nem como a gente errar sobre nós mesmos. Ou mesmo a nossa formação, né, a nível acadêmico, nos ajuda a ter um pouco de bom senso. E o bom senso para quem é cristão é essencial. Por isso, quando eu falo do Dia do Pobre, eu não estou aqui querendo atacar essa ou aquela diocese, ou essa ou aquela igreja particular, ou essa ou aquela paróquia, mas fazendo um autoexame na minha própria consciência. E você também faça esse autoexame. Como é que nós celebramos, como é que você está celebrando na sua vida pessoal o Dia do Pobre? Você está celebrando ele apenas lembrando que existe pobres e que você também é um deles? Ou você está celebrando ele na proposta que o Papa Leão XIV nos faz de ser caminho de esperança? Bom, para compreendermos bem, né, de forma mais madura essa realidade, a gente tem que ler o documento do Papa. Então eu aconselho você a entrar no site da Santa Sé, ou então entrar no meu blog denonato.blogspot, e a carta está lá para a gente poder meditar. Mas hoje vamos falar do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 21, versículos 5 ao 19. Para compreender de forma mais madura o Evangelho, que a liturgia nos oferece nesse 33º domingo do tempo comum,
é importante manter diante dos olhos da gente o conjunto de leitura desse dia, proclamadas de forma assim tradicional. A primeira leitura de Malaquias, capítulo 3, versículos 19 ao 20a, nos fala daquele dia que vem ardendo como fornalha, denunciando o colapso, né, de toda a estrutura que alimenta a injustiça. E o Salmo 97, entre parênteses, 98, canta a chegada de Deus como um juiz que governa os povos com justiça. E a segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo, a segunda carta de São Paulo a Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 ao 12, apresenta Paulo repreendendo uma postura de acomodação apocalíptica e chamando a comunidade a uma responsabilidade adulta. E o evangelho de hoje, capítulo 21, versículo 5 ao 19 de São Lucas, estamos no grande sermão escatológico. E a gente sabe que o sermão escatológico você encontra tanto em Marcos capítulo 13, como também em Mateus capítulo 24. E a gente vê que a escatologia é uma, vamos dizer, uma ciência, uma linha teológica que muita gente gosta dela. O fim do tempo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E nós nos posicionamos às vezes achando que esse ou aquele fator, agora sim Jesus volta. Quando na verdade Jesus ele já está no meio de nós. Ele mesmo disse isso durante a semana, quando ele falou que o reino está em nosso meio. A gente não percebe às vezes ele na figura do pobre. Sem esquecer, sem esquecer que nós vivemos essa doutrina às vezes do quanto pior, melhor. E hoje, nesse domingo também, a gente quer fazer memória. Essa liturgia coincide, particularmente, por incrível que pareça, o Papa Francisco, quando escolheu esse dia, não foi à toa, com o Dia Mundial do Pobre, e o Papa Leão XIV nos convida hoje, de forma especial, a escutar os pobres como verdadeiros teólogos vivos da esperança. Ele, o Papa, nos lembra, e no clamor dos pobres, que se encontra a chave para interpretar os sinais dos tempos, como Jesus nos ensinou e nos ensina no Evangelho de hoje. Para entender o texto de hoje, precisamos lembrar quem é Lucas e para quem ele escreve, em qual contexto. Primeiro, Lucas escreve no pós-guerra. Que guerra é essa? Não, o templo, naquele contexto, tinha sido destruído lá no ano 70. Ou seja, e Jesus já tinha falado sobre isso. Ou seja, provocando um trauma espiritual na identidade dos seus frequentadores, lá no caso do povo judeu. E um trauma sem precedente. O judaísmo, naquele contexto, iniciaria uma reconstrução profunda, especialmente no caminho farisaico. E as primeiras comunidades cristãs, que ainda eram vistas como uma corrente interna, era quase que um judaísmo disfarçado naquele contexto, na visão de alguns, enfrentava a perseguição romana, tensões internas e internas, externas e internas, conflitos familiares e, sobretudo, já havia vamos dizer, uma queixa, diante da demora da volta de Jesus. E essa volta gloriosa, todo mundo pregava. Por isso que Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses, quando a pessoa fala, tá bom, já vai voltar mesmo, vamos sentar e deixar o mundo acabar. Aquela famosa frase nordestina, que é o que o mundo acaba em barranco para eu morrer encostado. E a gente entra nesse contexto ainda, lembrando que Lucas escreve para os cristãos que precisavam encontrar sentido nesse colapso da antiga estrutura religiosa destruída. Por isso esse discurso de Jesus não é o anúncio de pânico, mas um texto de reconstrução espiritual. É uma tentativa de responder como permanecer fiel quando tudo desmorona, quando às vezes perdemos o emprego, quando às vezes o dinheiro, o salário que você recebe não dá para pagar todas as contas, quando acontece a doença, quando o namoro não vai bem, quando a vida da gente parece que o nosso templo desmorona. Então a pergunta hoje é essa: como ser fiel a Deus quando tudo começa a desmoronar?
Como reconhecer Deus quando as pedras do templo da nossa vida estão caindo? Como sustentar a esperança quando aquilo que parecia sagrado, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, a sua família como base, às vezes desmorona? Um elemento central neste evangelho de hoje, Lucas, quando escreve, não é para gerar medo, mas para nos conceder a maturidade pastoral. A sua hermenêutica, ele traz para nós um olhar de acompanhamento. Ele, Lucas, está interpretando a realidade, não fugindo dela. Quando Jesus anuncia que não ficará pedra sobre pedra, ele não está provocando um terror, nem está querendo criar título para novela, né? Ele não está querendo bancar o noveleiro de verdade. Está oferecendo um novo critério de fé. Deus não precisa, ele não depende de estrutura de poder religioso, seja de bispo, padres e pastores e outros mais, né, que tem aí às vezes as suas mega manias, né, nem padre vendendo cueca a R$ 3.000, para se manifestar. Essa crítica de Jesus, já anunciada pelo profeta Jeremias no capítulo 7, ele denuncia a confiança mágica no templo. Ezequiel também apresenta uma visão de um santuário renovado. Daniel abre a perspectiva dos tempos difíceis que conduzem à libertação. E Jesus entra nessa mesma linha. Lembrando do texto lá de Ezequiel, capítulo 47, não é isso? Versículo 1 ao 12, quando fala do templo que sai, né, que corre água viva, que é o templo, é o próprio corpo de Jesus. Voltamos lá no texto de Jesus, quando fala do seu próprio corpo, durante essa semana, no capítulo 17 de São Lucas. Jesus, nessa mesma linha, ele abre um caminho para uma fé menos, vamos dizer assim, ritualizada, menos presa a ritos de templo e mais centrada na presença de Deus vivo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Essa temática do fim dos tempos sempre dá ibope, sempre provocou a alegria de muitos, o fascínio de alguns. É algo cultural em todas as religiões. Até as religiões que não têm regras, como alguns dizem que não têm, sempre nós estamos falando de um fim dos tempos. Embora nós, homens, nesse século XXI, tenhamos apressado bem esse fim dos tempos com nossas atitudes diante da produção de gases que geram efeito estufa, diante da queima da floresta, diante da exploração do planeta de forma assim exuberante. Sempre que a nossa humanidade enfrenta guerras, pandemias, crises econômicas e colapsos políticos, pessoas tentam encaixar de um jeito ou de hoje que agora acaba. Esse acontecimento está no esquema apocalíptico. Agora Jesus falou que volta. Sempre foi assim nas grandes guerras mundiais. No período da Guerra Fria, quando nós tínhamos esse conflito entre Estados Unidos e Rússia, lá na década até a década de 80, nos atentados terroristas do World Trade Center, também nos conflitos no Oriente Médio, pandemias globais como teve agora em 2020, não foi muito tempo, o pessoal já começa a esquecer, a pandemia da Covid-19, onde nós tivemos no Brasil mais de 700 mil mortos, disso que foram registrados. Se você procurar aprofundar, você vai ter muita mais gente morta. E também a guerra da Rússia recentemente, e também recentemente a guerra de Israel. E tantas outras tragédias globais que aparecem, como também o desequilíbrio climático que nós estamos vivendo. E a gente olha claramente para isso e vê que essa leitura fundamentalista da Bíblia transforma a Bíblia em um manual de previsões quando Jesus condena a previsão. Como se Deus quisesse seguir um roteiro produzido lá nos Estados Unidos, no Hollywood, ou que Deus seguisse esse roteiro para dizer, olha, agora o roteiro está assim, quando nós vivemos construindo a realidade. E essa resposta, muitas das vezes, esse roteiro, ele nasce da ansiedade humana de querer explicar as decisões de Deus quando as guerras são decididas pelos homens. Deus não tem nada a ver com isso. E como diz lá Renato Russo, não existe guerra santa.
Mas Jesus alerta para a gente sobre esse contexto desse roteiro criado aí. Cuidado para não serem enganados. E a gente olha para o fundamentalismo religioso, das fórmulas mágicas, das profecias cumpridas. A verdadeira fé que nós devemos seguir, ela abre espaço para o mistério. E abrir o espaço para o mistério é você deixar o mistério acontecer, sem se envolver, sem radicalizar, sem querer bancar o bam, bam, bam. E como diz, né, São João Crisóstomo, um dos pais da igreja, a pior forma de heresia é usar o nome de Jesus Cristo para impor medos e controlar consciência. Aonde acontece isso? Eu não vou responder, você responda aí como quiser. Lucas também denuncia que quanto mais frágil está a sociedade, mais carente, mais surge profeta do caos. Muito comum em algumas igrejas, alguns grupos católicos também, por que não? Pessoas que ficam ali dizendo isso é do demônio, aquilo é do capeta, aquilo é do diabo, provocando assim um caos. E isso é bem atual. Ou seja, a fé vira um instrumento de medo, de pânico, de terror, e ela perde a sua essência, né? A Evangelho Gáudio nos lembra, o tempo é superior ao espaço. A fé, ela não domina, ela discerne, ela caminha e não se congela. E aqui entramos no ponto sensível, muito sensível. Líderes religiosos que hoje fazem da Bíblia livros de admiração, transformam a esperança em medo, a fé em terror, terror psicológico, pior ainda, né? Criam um Deus castigador, punitivo, covarde e sempre irritado com o ser humano e sempre à espera da próxima tragédia para dizer, eu avisei a vocês. Eu me disse. É um Deus feito à imagem do medo humano, à imagem do terror que muitos querem, e não é o Deus que é a imagem de Jesus de Nazaré, que veio nos ensinar o amor e a misericórdia. No período eleitoral que vai chegar ano que vem, você vai ver muito isso, né? Vimos e estamos vendo pregadores que transformam os seus púlpitos, né, em palanques, pregadores que vão para os palanques transformar em púlpito. Deus torna-se um cabo eleitoral, decreta uma vitória como se o Espírito Santo fosse militante desse ou daquele partido, da direita e da esquerda. Quando o povo votou diferente, muitos caíram no desespero porque confundiram Deus com a sua própria vontade. Eu lembro até hoje, o Deus acima de tudo, ninguém me tira daqui, só Deus me tira daqui. E o camarada perdeu a eleição e até hoje ele está aí soluçando por causa da eleição derrotada. E isso, usar Deus como um cabo eleitoral, isso é anticristão e também é anticatólico. É distorção espiritual, como diz a Gaudium et Spes. Afirma claramente, não se pode usar o nome de Deus para legitimar interesses particulares. Sem contar que o medo apocalíptico de muitos é usado para manipular. E a psicologia explica como o medo enfatiza essa antropologia que revela que o discurso de fim do mundo surge sempre como grupos dominantes, que temem perder o poder. Jesus, ao romper com tudo isso, ele fortalece a perseverança. Ele não diz que não haverá conflito. Ele diz, não tenham medo. E quando Jesus anuncia o fim do tempo, não dos tempos, ele está dizendo, tudo aquilo que se sustenta sobre a injustiça, a exploração, a agressão, o neoliberalismo, cedo ou tarde vai cair. O templo, no contexto judaico, no seu tempo, era controlado por uma elite sacerdotal, que carregava no tributo a manipulação religiosa. Já havia perdido o sentido e sua alma era religar com Deus. O mesmo acontece hoje em algumas igrejas, algumas dioceses, sobretudo, quando nos preocupamos apenas em gerar dinheiro, em produzir verba, em ter prédios bonitos, em produzir, né, vamos dizer assim, produtos para o consumo do povo. Esquecemos que ser cristão é mais do que prédio, mais do que rótulos e títulos. E
essa questão da preservação clerical, o corporativismo, né, que às vezes acontece. Quantos padres e bispos você conhece, e pastores, por que não, e diáconos, que se preocupam mais com os privilégios e likes do que com o evangelho? Não precisa falar para mim aqui. O templo vai cair, como dizia o Gregório Magno, o grande Gregório Magno, o pastor que busca a si mesmo perde o rebanho. E Santo Ambrósio já também dizia, né? Santo Ambrósio de Milão recordava, a riqueza acumulada é o suor do pobre que clama diante de Deus. Sem esquecer meu grande amigo, professor Francisco Rufino, que diz, né, em um dos encontros, quando o ministro mata a sua vocação batismal, mata a sua vida batismal da comunidade, mata a vida batismal da comunidade. Isso é profundamente bíblico. Jesus nos chama à perseverança como uma comunidade. Ontem mesmo eu lembrava que nós, em uma situação de um certo dirigente eclesial, de um clérigo que eu conheço, que eu não tenho simpatia por ele, eu vinha rezando no meu carro ontem para o trabalho, eu dizia, misericórdia, Senhor, tenha piedade de mim. Não posso esquecer que aquele cidadão também recebeu a graça do batismo. E às vezes temos que lembrar isso, que o outro também recebeu a graça do batismo, que o outro, a imagem de Deus, também é amado por Deus. Muitas das vezes não é amado por mim, mas devia ser. E a gente pergunta isso. Precisamos permanecer firmes para poder ganhar a vida eterna. A perseverança não é egoísmo. Egoísmo solitário, sobretudo. É comunhão na comunidade. É caminhada compartilhada. É fidelidade comunitária. É fidelidade ao projeto, não ao nosso próprio ego. São Paulo, na segunda leitura hoje, nos lembra que a comunidade é regida por alguns que cruzam os braços. Alguns que querem o pior para poder dizer, eu avisei, eu disse. A fé é uma esperança que nós não podemos perder. Por isso precisamos denunciar com clareza as falsas teologias, a teologia da prosperidade que prega um Deus do dinheiro, que promete riqueza, sucesso e sinais de bênção. Também precisamos denunciar a fé como mercadoria, né, que usam a igreja como um sacramento do comércio, bênçãos em produtos, igrejas que crescem a partir daí. E a gente lembrando do dia do pobre, né, podemos respeitar, como dizia Papa Leão XIV, são eles o mestre da esperança. Quem crê sem possuir nada, mostra que a esperança cristã não é cálculo, é confiança. E a gente olha para hoje ainda, lembrando que o sol da justiça, que o Salmo nos chama, né? E Paulo nos desperta para fortalecer a fé. A perseverança é a resposta cristã ao colapso do mundo, não porque confiamos em nossas próprias forças, mas na presença de Deus quando tudo cai. Ele, Deus, nosso Pai, permanece conosco quando tudo se rompe. Ele nos reconstrói e quando tudo parece perdido, Ele abre caminho para que a gente possa se encontrar e viver verdadeiramente essa fé. É nessa confiança, firmes e lúcidos e vigilantes, que nós somos convidados hoje a celebrar o Dia Mundial do Pobre. E hoje nós também somos convidados a refletir sobre nossas escolhas, olhando para tudo aquilo. Jesus nunca falou ali no Evangelho. Muitos querem ir àquela parte que receberá herança, receberá riqueza, receberá poder. Quando, na verdade, a nossa herança, a nossa riqueza, também vem com a perseguição. Muitos querem apenas a teologia do vai estar tudo certo, só vitória. Esquece que ser cristão é compromisso para a vida e, às vezes, vida de cruz. Eu vou parando por aqui. Peço a você que deixe seu like, seu comentário. Compartilhe esse vídeo, se possível. Você que está em nossa caminhada. Estamos aqui com a imagem das cenas da Serra de Mendes, aqui em caminho de Paracambi, no Rio de Janeiro. Fiquemos com Deus. Eu sou Daniel Nonato. Com pedras bonitas e com coisas dadas em promessa. Então Jesus disse: Vocês estão admirando essas coisas. Dias
Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram, mestre, quando vai acontecer isso? Qual será o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo já chegou. Não sigam essa